Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez com mais um programa Escola Bíblica para falar, dessa lição maravilhosa que nós estamos estudando aí o primeiro trimestre de 2025, que traz como tema Em Defesa da Fé Cristã. Ou seja, é para nós defender a fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências, Então, esse é o nosso tema e subtema aí desse primeiro trimestre de 2025, E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, 23 de fevereiro de 2025. Então vamos pedir a Deus que venha nos ajudar, nos ensinar, nos revelar a palavra, para que a gente venha aprender, absorver, Porque a palavra de Deus é verdadeiramente um alimento, nós precisamos nos alimentar. Não é simplesmente aprender no sentido físico, sentido intelecto, mas é no sentido espiritual, você absorver no espírito, para que venha produzir em você salvação, libertação, aprendizado nessa caminhada espiritual. Então, aqui o assunto da lição de hoje, Jesus viveu a experiência humana. Então, Jesus viveu isso aí, literalmente, Então, aqui o texto áureo, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Então aqui, a verdade prática, o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então, assim, para a gente esclarecer mesmo aqui, biblicamente tem as provas, que Jesus ele era normal, um homem, como homem ele era natural, obedecia toda a lei de Moisés, obedecia a religião, ali como judeu, e era normal, vizinhos, parentes e conhecido de todos ali. E isso vai ser dito nessa lição, a respeito depois que ele começou o seu ministério, ele voltou a Nazaré e ali o povo todo dizia, não é esse o filho de Maria? E tem aqui os seus irmãos e as suas irmãs, disseram o nome, José, Simão e Judas e Tiago, São esses 4 irmãos e as irmãs dele estão conosco aqui. Quer dizer, era conhecido. Nesse sentido, os moradores conheciam ele. Não é o carpinteiro esse aí? Quer dizer, então Jesus ele era como homem normal mesmo e nós precisamos entender isso. Para quê? É como Jesus disse, no mundo tereis aflição, tenha bom ânimo, porque no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus tivesse vencido o mundo como Deus, ele não podia dizer isso para nós, porque nós não somos. Ele venceu como homem com Deus nele, o Espírito Santo, a orientação divina nele, como nós também. Então a pessoa tem que entender, se você não compreender isso, fica difícil você seguir uma vida espiritual.
porque você não vai compreender como é que eu vou fazer a obra de Deus se eu não sei o que é, não estou vendo, não entendo nada disso. Então, se você não procurar acreditar, por isso que a palavra de Deus diz que é para nós crer. Todo aquele que crê será salvo. Então, é nesse sentido de você não é médico ainda, mas você crê que vai ser. Tá entendendo? Aí você se matricula na universidade. A mesma coisa. Eu não estou entendendo ainda, não estou vendo o reino, mas acredito que vou ver e vou entrar no reino. E você, um cidadão do reino de Deus na terra. É isso aí. Ou seja, eu não sou filho de Deus ainda, eu sou uma criatura, mas eu vou ser filho. A partir de agora eu vou ser filho, é assim. Então você começa a acreditar e Deus começa a te ensinar esse lado espiritual que você também não vê. Né? Você não vê o tamanho do teu espírito, a cor que ele é. Você não vê, mas existe. Então é isso que nós precisamos entender. Quando a palavra de Deus diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Como é que palavra é viva? Ela tem vida. Porque ela leva você à vida. Da vida e não só a homem. A cutia, macaco, tudo. Porque tudo foi criado pela palavra. Então, o homem, nós vamos resgatar a nossa vida que está perdida pela palavra. Né? Então, é vivo e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Não tem nada que vá na tua alma e teu espírito para mudar o quadro, mas a palavra de Deus vai. Então é isso aí que nós precisamos começar a entender por aí, né? Entender no sentido, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado, diz o apóstolo Paulo. Então eu sou os dois. Qual é que eu... A carne, eu estou dando lugar à carne para a lei do pecado, ou eu estou dando lugar ao entendimento, que é o do Espírito, para mim agir numa coisa que eu não estou vendo, que é futuro. Vai ser para depois da minha morte o resultado. É isso aí. Então isso Jesus, se você não acredita que Jesus veio em carne, aí aqui na lição vai até dizer, todo espírito que diz que Jesus não veio em carne, não é de Deus. É exatamente. Todo espírito está falando de homem e qualquer pessoa, qualquer, seja ser espiritual, os demônios, ou gente mesmo, que diga que não veio em carne, não é de Deus. Então a gente tem que entender isso aqui, né? Já passo para a Edneide aí. Graças a Deus, estamos felizes por retornar a mais um estudo de escola bíblica. Já estamos hoje na 8ª lição e a última dessa sessão de estudos, onde se dá resposta biblicamente, né, que nós estamos exatamente falando sobre a defesa da nossa fé. Né? Então, existem doutrinas bíblicas que os hereges deturpam totalmente esse ensino, e nós estudamos já durante as lições anteriores, principalmente, é um dos focos principais dos hereges, é deturpar os ensinos sobre Jesus, ou sobre a humanidade, ou sobre a divindade. Nós já estudamos aqui várias correntes que pregam totalmente contrária à Bíblia Sagrada. Então, nós tivemos já pelo menos 4 lições, e mais essa de hoje, que encerra essa sessão de respostas a essas camadas heréticas aí que anunciam um outro Jesus que não o Jesus que está na Bíblia Sagrada, contando a história dele, a biografia dele, os feitos dele, o sofrimento dele e, por fim, a ressurreição dele após sua morte. Então, nós estamos já na 8ª lição, mas nós tivemos, por exemplo, a lição de número 3, que fala sobre a encarnação de Jesus, sobre esse Jesus vindo em carne, né, que está lá a referência mais
assertiva sobre esse verbo, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos essa certeza pelas Sagradas Escrituras que Jesus esteve sim, até porque toda a história de como ele foi gerado no ventre de Maria, toda essa história nós já discorremos aqui em outras lições. Então nós estudamos também a lição de número 5, que fala que Jesus é Deus, ele não apenas como homem veio, mas ele é divino. E estudamos também sobre Jesus é o Filho igual com o Pai. Nós tratamos muito desse assunto. Na semana passada nós estudamos sobre as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. E hoje estaremos tratando sobre as suas experiências terrenas. Como você já falou, que ele teve comunicação, uma vida social normal. Teve uma família, ele tinha vida religiosa e tudo registrado. Claro que não tudo está registrado, mas os registros nos 4 evangelhos são suficientes para trazer aqueles que verdadeiramente querem entender um pouco, dá para crer. Tem conteúdo suficiente, material suficiente para despertar a fé de qualquer ser humano que queira realmente entender melhor sobre Jesus. Então, nós estamos aqui para tratar desse assunto, que Jesus viveu a experiência humana. Nós, pelo menos, não temos nenhuma dúvida disso, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que Jesus existiu e foi o ser mais especial que a humanidade já pôde receber nesse solo terreno. E aqueles que receberam, ele deu o poder. Aqueles que receberam ele, que creram, que reconheceram, ele simplesmente deu o poder de serem feitos filho de Deus aos que creem no seu nome. Então a diferença está em reconhecer essa pessoa maravilhosa de Jesus. E nós hoje não temos ele visivelmente, mas nós temos ele em espírito, representado até mesmo pelo Espírito Santo, que ele disse que pediria ao Pai que enviasse um outro Consolador, que certamente semelhante a ele, que viria e ficaria conosco para sempre. E é por isso que nós temos essa revelação da palavra, esse entendimento dessa palavra, porque temos o Espírito Santo para nos levar a conhecer a Deus, porque espiritualmente nós não podemos, na nossa naturalidade, ter esse entendimento, mas quando o nosso espírito se inclina para Deus, obviamente nós entendemos a revelação de Deus, aceitamos isso, cremos nisso e desfrutamos de bênçãos espirituais inigualável, né? A gente nem tem como explicar o quanto a gente é feliz, o quanto a gente se sente bem em ter essa proximidade com Jesus, o nosso Salvador. Pois é, aí assim pra gente, uma pincelada assim mais ou menos, que é só você acreditar mesmo. Se não acreditar não tem como explicar, né? Mas quando Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, estavam os três, e criaram Adão. Aí alma vivente, eterna. Ou seja, para viver eternamente. Mas ele caiu, morreu. O que é morreu? Se afastou de Deus, desobedeceu a Deus, passou a não ser mais. Alma vivente nesse sentido aí, com Deus. Porque obedeceu o inimigo de Deus. Aí Deus abriu essa porta de salvação através do próprio Deus. Ele veio, a pessoa de Jesus, do Cristo, e ele se fez carne, se tornou igual a Adão quando eles criaram. Imagem e semelhança de Deus eles criaram. Então,
Jesus veio, se fez carne, a Bíblia diz isso, né? João, capítulo 1, versículo 14, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele veio, se tornou igual a Adão, quando eles se criaram. E quando ele caiu, que é um Adão caído também, mas ele não porque pecou, mas para resgatar. É por isso que as pessoas não entendem isso, que Jesus veio, ele veio como pecador, sem ter pecado. É isso aí, ele se tornou um pecador. Ele veio na mesma forma do homem pecador. Que ele se fez pecador, se fez carne, é a mesma coisa. É um filho de Deus que ele resolveu, sabe aquela coisa que eu estou lá no fundo do poço? E ele resolveu descer no fundo do poço, que não precisava ele descer lá. Aí ele diz, não, vou me tornar, aquele ali está condenado lá embaixo. Eu vou me tornar um condenado também para me resgatar ele. É como que seja assim. Então ele veio para esse mesmo processo de um pecador sem ter pecado. Então ele venceu o pecado na carne, diz Paulo lá em Romanos. Então veja aí que é esse processo que às vezes as pessoas não acreditam, não entendem. Então ele resgatou por quê? Porque ele não tinha pecado. Se ele tivesse, ele não podia resgatar. Que nenhum ser humano podia fazer o que Jesus fez. Né? Então entenda aí que quando ele se fez carne, ele se tornou igual Adão caído, igual eu. Mesma coisa. A única diferença era essa, que ele não tinha pecado, não tinha o pecado adâmico. Mas os nossos ele tinha, ele passou pelos processos de um homem pecador. E está escrito isso em Hebreus aí, diz que em tudo ele foi tentado, em tudo. Para em nada ser diferente dos irmãos. Então, o que é isso aí? Para você compreender que ele viveu uma vida normal. Aí chegou o momento dele pregar o evangelho e ele transferiu essa pregação para nós. Você vê que ele antes dele morrer mesmo, de matarem ele mandou os 12 pregar o evangelho, deu poder, aquilo que ele fazia através do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, eles fizeram também. Depois enviou 70 de 2 em 2, fizeram também a mesma coisa. Ele até se alegrou muito no Espírito, porque Jesus era humano ali. Ele estava cheio do Espírito e entendia muito mais as coisas, porque ele estava cheio mesmo. Mas ele se alegrou dizendo, te dou graças, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e inteligentes e revelado a esses pequenininhos. Mas isso é a tua vontade, isso tu faz porque é agradável a ti. E aí ele disse, ninguém conhece o pai senão o filho, e o filho conhece... E ninguém conhece o filho senão o pai. E aquele a quem o filho quiser revelar. Então, um negócio assim. Aí ele deixou para nós isso aqui. Ele disse, já estou indo, aí o Espírito Santo vem. Assim como ele estava em mim, vai ficar em vocês. E vocês vão pregar o evangelho. Fazer as mesmas obras para passar pelo mesmo processo que Jesus passou. Pela morte, nós vamos passar todos. E nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou. Então, ser transformado. Então, a pessoa não entende isso aqui. Entende não, é no sentido de a gente acreditar mesmo. Porque, humanamente falando, não tem como explicar isso aqui. Mas todo mundo, todos nós, se quiser salvação, precisa crer. Tem um versículo que o apóstolo Paulo fala, sempre eu estou dizendo, eu já falei até aqui às vezes, que é Romanos, capítulo 10, versículo 8, o 9, que ele diz que se creres, e com a tua boca confessar o Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É exatamente isso aqui. Não é você entender, é crer que Jesus foi ressuscitado dos mortos. Então, o que acontece? Eu estou acreditando que eu vou passar por esse processo também. Se eu fizer o que Jesus fez, eu resgato minha vida. Está entendendo? Então, se eu não acredito, fica ruim para mim.
Porque eu não vou compreender isso aí, no sentido de acreditar o ponto de obedecer a Deus. Porque eu vou achar desinteressante, vazio, inútil. Para que fazer isso? Não vai ter nada, não vai ter resultado nenhum disso aqui. Mas quando eu olho para Jesus e eu acredito que ele ressuscitou, eu digo, não, estou fazendo certo. Ele obedeceu. Deus ressuscitou ele da morte. Tirou ele das ânsias da morte, como diz o apóstolo Paulo mesmo, né? Mas aí assim também vai fazer conosco. As palavras que ele diz que vai nos ressuscitar, trazer nós de volta. Vem para buscar nós acreditamos. Então é o que vai dizer nessa lição, para a gente não ficar aquela dúvida. Mas Jesus era homem mesmo? Porque já aconteceu de eu falar com um crente e ele dizer que a formiga não ferrava Jesus ou a carapanã. Mas como é que não ferrava? Ele era um homem. Como homem, agora depois não. Não tem bomba nuclear, não tem leão, não tem nada para enfrentar. Tudo que é natural, nada toca nele. Depois que ele foi ressuscitado, que ele passava as paredes de concreto sem... Aparecia, desaparecia dentro da sala fechada. Aí sim. Aí tudo bem. Ele como Deus, não, né? Mas como homem, ele sentia fome, vai dizer aqui, sentia sede, sentia sono, cansaço, mesma coisa. Que ele estava como homem, né? Então é isso aí, né? Vamos à leitura bíblica em classe, que tem duas referências. Primeiro Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 ao 51. Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Vamos fazer a leitura que é um pouco extensa. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 ao 51. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Está escrito aqui um mistério, né? Que Jesus, ele sem nunca ter visto pessoalmente Natanael, ele disse um segredo dele, a gente não sabe dizer bem o que era, mas ele era um segredo ali que ninguém sabia. Tanto que ele, depois que ele disse isso, antes que Filipe me apresentasse tu, eu te vi lá debaixo da figueira. Quer dizer, é uma coisa que ele achava impossível alguém saber senão Deus, né? Por isso que ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, ele acreditou. Mas olha o que Jesus disse,
coisas maiores do que essa aí, tu vai ver. Tu tá acreditando aí porque eu te disse que vi debaixo da figueira, mas coisa muito maior tu vai ver. A mesma coisa Jesus disse quando ele ressuscitou e apareceu para os discípulos e Tomé não estava lá. Aí Tomé disse que não acreditava a não ser que pegasse, tocasse em Jesus. E quando ele apareceu, que o Tomé estava, ele chamou Tomé. Apareceu, deu paz. Paz seja convosco. Tomé, vem aqui. Seja crente e não incrédulo, ele falou. Toca em mim. Aí ele já veio dizendo, meu Deus, ele disse, tu estás acreditando porque tu me viu. Tu tocou em mim. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então isso acontece nas nossas vidas, no mundo evangélico, crente. Não falar evangélico não, que já está meio assim. Mas crente, no meio dos crentes acontece toda hora. Da pessoa chegar comigo e dizer, eu te vi lá na cama naquela hora, 2 horas da manhã, tô orando lá, tal. E a gente se enche de alegria porque sabe que só Deus sabia que eu estava lá. Isso aí acontece toda hora, né? No nosso mundo aqui. Então, por isso é que você precisa acreditar, fazer igual, sem necessidade de afrontar Deus ou de alguma forma, como disse Natanael. Pode vir alguma coisa que preste de Nazaré, mas Jesus já disse o contrário dele, é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele desprezou Jesus, Jesus já deu valor a ele. Aí ele já, mas tu me conhece como? Não, que eu te vi debaixo da figueira. Quer dizer, talvez ele está até orando, alguma coisa assim. Então veja que do mesmo jeito, ali o Tomé andou 3 anos e meio com Jesus, no final ele não acreditava em nada. Mas Tomé, não é possível, rapaz. Bem-aventurado aquele que não viu, rapaz. Tu andou comigo e tu não acredita em mim, é obrigado a pegar em mim. Quer dizer, são coisas que a gente não precisa tanto exigência. Ou, de alguma forma, cobrar Deus algum sinal, como eles cobravam, os fariseus cobravam de Jesus. Nós precisamos acreditar voluntariamente, saber que isso é realidade. E eu digo isso às vezes, você às vezes não acredita nisso aí, um homem de Deus dizendo o que Jesus disse, que assim a gente é usado também hoje, do mesmo jeito que Jesus era usado, pelo Espírito Santo, que ele sabe tudo, né? Da palavra e tudo. E dessa questão de ver as pessoas, de saber o amanhã da pessoa, às vezes, vai ser assim, assim, tal. Se tu vai para tal lugar e tá. Ou aconteceu isso há 10 anos atrás, não é assim? Porque Deus sabe tudo. Então, às vezes a pessoa não acredita nisso, na parte de Deus, que é boa, que é para salvar. Mas quando o inimigo pega um deles, aí é que tá. Aí a pessoa corre atrás de um que tem poder de Deus nele. Não é que ele tenha poder, mas o poder de Deus está nele. A crença está nele, está acreditando em Deus, ele está cheio de Deus. Para expulsar o demônio daquele que está lá, endemoniado, mordendo pai e mãe. Quer dizer, então antes de acontecer isso, bora acreditar em Deus mesmo. Bora ficar com o Senhor Jesus, né? É uma coisa muito séria assim, o mundo espiritual é real. Não precisa de tempo, não precisa de visão humana para você ver as coisas e entender, não. Você entende pelo mundo espiritual. Né? Sabe os pensamentos das pessoas, Deus, né? E usa os homens para isso. Por que tu está pensando assim? Jesus falava. Por que está passando na mente de você esse pensamento aí? Que eu não posso expulsar demônio, que eu não posso perdoar pecado. Aí vai, manda o paralítico se levantar da cama. Diz para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. O que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou pega a tua cama e vai te embora para a tua casa. E o homem levantou e foi. Então, você vê como é os mistérios.
E Deus usa os homens desse jeito aqui, ainda. E muitos ficam criticando e às vezes dizendo que é crente. Os objetivos da lição. Sim. Os objetivos da lição. Primeiro, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Segundo objetivo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Terceiro objetivo, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Então, Sim. todas as nossas lições, elas estão nesse tripé, né? Primeiro, mostrar através da verdade bíblica essa resposta e depois mostrar a gravidade dessas heresias que são bem antigas, mas ainda atualmente elas se revelam em um ou outro momento, de uma ou outra forma. E vamos falar aqui dos saduceus, os fariseus, saduceus e o herodianos, Herodianos. que é exatamente o pessoal do Herodes, lá do rei da época. E esse judeu aí que tinha essas divisões, né, no judaísmo aí, que uns não concordavam com alguma coisa e criava lá uma situação. Então, mais tradição de homem, aquelas coisas. Então, hoje é a mesma coisa, eu não quero que ninguém mande em mim. Ou seja, eu não quero ter mestre, eu não quero... Aí eu vou criar uma situação aí que seja diferente da do outro ali, senão eu não vou ter seguidores. Aí eu invento uma moda lá. Então hoje continua a mesma coisa, várias denominações, mas você nasceu aqui, planta os pés aqui nesse negócio aqui e vai para a Bíblia, vai obedecer a Jesus, né? A obedecer o Senhor Jesus. E quanto mais Bíblia, melhor. Quanto mais você conhece a verdade, mais se arruma dentro da verdade, né? Aí a pessoa vai criar uma situação, ele mesmo, uns pensamentos, umas ideias lá, e aí cria uma denominação para ele já. Que é o caso dos fariseus, dos saduceus. Até se uniram, porque Jesus veio combatendo tudo isso, e eles se juntaram, e agora nós somos amigos, para derrubar isso aqui, para matar esse, se juntar tudinho aí, até os herodianos. Bora se juntar tudo aqui, vamos acabar com esse homem que ele matou nós aqui, todo mundo, né? Ele veio contrário a essas heresias, essas tradições, né? Não é traduções, é tradições de homem, né? E ideia, costumes de homem, coisas que não tinha nada a ver com a santidade, né? Ou seja, com as leis e com principalmente o Novo Testamento, a Nova Aliança, né? Então vamos aí a introdução. Introdução. Né? O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Jesus, de Cristo. Aí tu já pensou Deus escondido? Ele está num homem, o homem que se esconde. Não, essa luz que está em voz é para radiar, é para iluminar. Iluminar todos aqueles que entram no ambiente. Ou seja, para vocês mostrar, pregar, ir por todo mundo, para pregar por todo canto. Não é para se intocar, não, se esconder, não. Só Elias se escondeu um dia, ele foi lá e puxou pelas orelhas para fora. Não, sai daí dessa toca, o que tu quer escondido aí, Elias? Então veja, não é isso não. E Jesus ia se esconder, pelo contrário. Ele foi se apresentar mesmo, né? E teve a convivência 30 anos, como homem normal, fazendo tudo que os outros faziam, só não errar, né? Ser contra Deus, né? E desobediente às autoridades, ou a mãe e pai, não, obediente em tudo certinho. E depois ele começou o ministério como Cristo, o Messias, resgatador, pregador do Evangelho.
né? Tem até aquele hino do Galileu, né? Que é o pregador, um jovem pregador, né? Aí você vê que é isso aí, um jovem pregador. Então aqui, experiência, né? Exatamente a experiência que ele teve como homem. Quando ele diz, não se turbe o coração, é mais ou menos isso aí. Aí não se perturbar. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Aí outra hora ele diz que ele não vai fazer as obras maiores do que a que ele fez, se crer, se acreditar, porque eu vou para o Pai. Significa que ele passou pelos processos humanos. É claro que Deus sabe das coisas, mas quando a gente se coloca dessa forma aí, Jesus passou pelo processo e eu sei o que ele está sentindo. É isso aí, eu sei, porque eu já tive pecado, porque na verdade Deus hoje, como eles estão lá, não sabe o que é pecado, não sabe o que é a dor do pecado. Que é o caso que está aí, quando ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, o que é a dor do pecado, o peso do pecado, da morte, é complicado isso aí. Então Jesus passou por essa experiência e ele sabe muito bem o que é, né? Aí por isso até o escritor aos Hebreus diz que ele tem misericórdia de nós, porque ele passou por isso aí. Em outras palavras, mas é mais ou menos isso aí. Ele entende o que um homem está passando, porque ele passou por aquilo. Entendeu? Eu não sei dizer direitinho aqui, mas vai lendo aí o versículo. Primeiro tópico, Sim. a experiência humana no ministério de Jesus. Primeiro subtópico, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Letra A, os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras. Mateus capítulo 15, versículos 3 e 6. E a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 15. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos capítulo 26, versículo 5, Gálatas capítulo 1, versículo 14, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Os saduceus, o nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote. Desde Salomão, 1 Reis, capítulo 2, versículo 35. Até pouco antes do surgimento desses grupos, eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Atos, capítulo 5, versículo 17. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. Atos capítulo 23, versículo 8. E rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com esses interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselhos
com os fariseus, com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Marcos capítulo 3, versículo 6. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Mateus capítulo 22, versículo 16 e Marcos capítulo 12, versículo 13. Certo. Vou só falar aqui o que eu falei, aí a gente volta aqui no assunto do primeiro tópico, né? Sim. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É isso aqui, esse versículo aqui. Então ele foi tentado em tudo, ele se compadece de nós. Porque dá o entender nesse versículo aqui que ele diz, não, ele sabe o que nós estamos passando. Se tiver acreditando nele, pedindo socorro dele, ele ele sabe muito bem, porque ele passou pelas angústias da carne pecadora, né? Ele sem pecado, aí ele recebeu os pecados depois e também essas perseguições. Então veja aqui esses homens aqui, essas três seitas aqui, cada uma tinha a sua ideologia, né? De ir contrário, ou seja, misturava o que é de Deus com a defesa humana ali. Defesa, um defendendo o imposto, Deus, e Jesus mesmo era contra. Isso daí, por isso que feria as pregações de Jesus, não dava muito certo com esses herodianos aqui, que eles defendiam o imposto. Já os outros, aquele alto zelo desses fariseus, que o próprio apóstolo Paulo diz isso. Então, Jesus, ele pregava o evangelho que é simples, que é acessível a todo mundo e que quem se arrepende tem perdão. Já esse povo era todo cheio de normas humanas, que não tem nada a ver com o amor de Deus, como ele mesmo disse, fariseus hipócritas, que estão o dízimo da hortelã, da hortaliça, do endro, e despreza o mais importante, que é o amor de Deus. Deveria obedecer essas coisas, ou ter essas coisas, mas as outras também. Então não é, com Deus não tem alguma coisa que você possa, não, isso aqui é particular meu, eu vou servir o Senhor, mas isso aqui é meu. Não, tem que ser concordando em tudo com Deus. Tudo esteja encaixado dentro dos princípios de Deus. A única coisa que é aceitável, que Deus aceita, é a inocência. Ou a incapacidade do homem, não ter capacidade, poder dele mesmo para servir a Deus. É isso que ele aceita, a fraqueza do homem carnal e a inocência, isso. O resto, a sem vergonhice, não. Sabe aquela coisa de hipocrisia, ou de alguma forma você ter alguma coisinha particular tua. Não, isso aqui é meu, não deixa que Jesus mexa não, porque eu não aceito esse tipo de coisa não. Então era o caso desse pessoal. E hoje, volto a falar, essas denominações aí, né? Que eles inventam alguma coisa para ficar um pouco diferente das outras e atrair pessoas. Não, aqui eu pode fazer, aqui. Aconteceu mesmo de eu frequentar, antes de eu aceitar Jesus, eu frequentar aí uma denominação aí, que eles, até para me atrair de alguma forma, eu me induzi um pouco aí a ficar lá. Aqui pode tomar cerveja, não tem problema não. Aí eu digo, se pode, então aí não dá de eu ficar. Se eu for mudar, é mudar de uma vez. Não tem condição de ficar num negócio desse aí. Aí aqui a gente vai pra festa, vai não sei o quê, festa mundana. Diga, e aí eu deixo como eu tô mesmo. Então assim, mas se não tiver entendimento, você entra nisso aí. Não, aqui eu posso. Mas pra quê?
Não adianta você estar frequentando uma denominação, uma congregação, uma religião, uma coisa que não é bíblico. Vamos segundo subtópico. Sua gola dobrou. Só desdobra ela aí. Agora foi que dobrou mesmo, vai mais. Agora quer arrumar ela. Tá, arruma bem. Agora. Pronto. Vamos ao segundo subtópico. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 ao 46. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Jesus, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, registrado em Mateus capítulo 26, versículo 37. Eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, Marcos capítulo 1, versículo 19 e 20. E marido de Salomé, Mateus capítulo 27, versículo 56, Marcos capítulo 15, versículo 40. Irmã de Maria, mãe de Jesus, João capítulo 19, versículo 25. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 40 e versículo 52. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, Mateus capítulo 9, versículo 10 e 11. Com os fariseus e a mulher pecadora, de Lucas capítulo 7, versículo 37 a 39. E a mulher samaritana, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 9 ao 15. Ele não fazia distinção. Na verdade, Jesus veio para todos. Exatamente. É o caso que hoje nós, pregando o Evangelho, nós não podemos fazer a acepção de pessoas ou distinção, né? Nós precisamos pregar, como ele diz, pregar a todo mundo, toda criatura. Né? Então, ele está falando com todas as pessoas. Quem crê, for batizado. Podemos estar preocupados no sentido de ficar preso, ou no sentido de desanimar, não querer pregar mais, porque as pessoas não aceitaram Jesus. Não, o papel nosso é pregar, não é convencer as pessoas. Quem dá o crescimento é o Senhor. Quem salva é Ele. É aqueles que acreditam nele e trata com Ele lá. Então, a preocupação é fazer, é dizer, é ensinar. E fazer de tudo para não ensinar errado, né? Aprender errado e ensinar errado, que é exatamente o que nós estamos estudando, que é as heresias, né? Que é aquilo que você diz que Deus disse, sem Deus ter dito. Vamos para o Terceiro subtópico, características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como o de qualquer bebê. Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Lucas, capítulo 19, versículo 41. Mateus, capítulo 26, versículo 37. Sentiu sono, fome, sede, cansaço. Mateus capítulo 8 e 24, Evangelho de João capítulo 4, versículo 6, versículo 19, versículo 28. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1, versículo 14, capítulo 5, versículo 16, capítulo 6 e versículo 12. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual.
Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46. E Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Essa referência aqui do Evangelho de João 8,46, ele fala exatamente, Jesus fala exatamente, quem dentre vós me convence do pecado ou de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Exatamente. Porque não quer obedecer. Ele não estava ali na posição do homem imoral, ele estava ali numa posição de pureza moral e espiritual, como homem, na verdade, para libertar, para resgatar, e não para se contaminar. Exatamente, é o contrário de Adão que errou. Ele era puro ali. E se contaminou. Aí, ó, só aquilo não pode fazer, ele fez. Já Jesus podia fazer várias coisas. Podia fazer tanta coisa, tanto pecado tinha diante dele, mas ele não rejeitou todos. Então ele disse, me aponta um erro. Baixar a cabeça. E quando na mulher lá, já a Maria, quando pecou, trouxeram para ele, disse, quem não tem pecado aí? Quem é? Atira lá a pedra nela aí. São igual a ela, na mesma posição dela e querem matar ela aqui. É isso aí que está dizendo. É um negócio assim, né? Já no sentido caráter, falava mesmo, era para o Herodes mesmo. Disse para aquela raposa que eu expulso o demônio. Porque ele tinha moral para isso. Né? O caráter dele. E espiritualmente também não vacilou. Né? E essa moral, ela só ocorre até mesmo na nossa vida depois de nós vencermos. Ninguém tem moral em uma área que ele não vença, né? Seja, por exemplo, um mentiroso não vai ter moral para contar algo e as pessoas acreditarem, porque ele não tem credibilidade naquele assunto. Então, se Jesus tinha moral em todos os aspectos, verdadeiramente ele o homem perfeito. É por isso que na lição passada estava o homem perfeito. Homem perfeito. Era um homem, mas era perfeito. Ele colocava para julgamento, ele desafiava os seus próprios opositores a encontrar a falha nele. Isso maravilhoso. Já nós não, espiritualmente, meu Deus do céu, nós somos fracos demais, né? É porque nós temos o pecado, nós carregamos ele de nascença, de natureza. Jesus não tinha essa natureza, o pecado por natureza, não tinha. E ele só se ele cometesse, se ele não cometeu, aí é que está. Aí nós já tem ela, é uma doença que se nós vacilar, nós morre dela e vai para o inferno. Mas nós podemos controlar ela e morrer de outra coisa. Tendo a vantagem... Morrer, mas sem... com Cristo. Tendo a vantagem que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí nós precisamos seguir os mesmos passos de Jesus. É o que está lá na primeira epístola de João. Se andarmos, isso aí é opcional, se nós decidirmos andar na luz, como ele na luz está, aí nós vamos ter comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vai nos purificar. E esse processo ele precisa ser continuado. Então a nossa santidade ou a nossa purificação é como se fosse um banho, que tem que ser repetitivo. A palavra vai nos purificando. Eu olho para a palavra que é Cristo, que é essa luz, e vou tratando com as minhas pecaminosidades e vou de novo e trato das minhas pecaminosidades, que é para a gente alcançar um coração sábio. Todos os dias você vai pedindo a Deus perdão por esses pecados. E Jesus disse que é 70 vezes 7 por dia. Se acontecer. Se pedir, se arrepender de verdade. Agora, se for só brincando com Deus... E aí é o que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque, na verdade, o pecado cansa, não é o que a gente quer. Está repetindo os mesmos erros, mas Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Então, é nós colocarmos sempre essa carga, esse fardo, aos pés da cruz e seremos aliviados disso tudo. É isso aí. Então nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o segundo tópico da lição.
Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo faz minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Graças a Deus já estamos de volta, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, heresias que negam a humanidade de Jesus. Primeiro subtópico, apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, que é carne ou corpo, a psique, que é alma, animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psique humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo de João, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1 e o versículo 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus tivesse espírito humano. Para ele era só o corpo e a alma, sim. Não, Jesus não tinha o espírito, que na parte é o espírito que é a vida que se relaciona com Deus, a vida espiritual, ela se concentra no espírito. Então, se nega que Jesus tem isso, nega que Jesus é Deus, ou que tem Deus.
Então, essas confusão que é criada para que a pessoa, de alguma forma, fique em dúvida e acaba prejudicando isso aí. Até em Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala dos embaraços, né? Isso é para embaraçar a vida da pessoa e acabar não buscando a Deus como deve ser, porque você fica atrapalhado no meio dessas coisas. Mas não, a gente O tem melhor que nós fazemos é buscar a buscar palavra mesmo, de Deus, buscar porque o Senhor. essas palavras de homens, elas sempre vão ter mesmo Sempre vai ter alguma coisa. deturpação, vão ter adultério, porque o homem é homem falho. É, Então nós vamos para a palavra de Deus, que essa é inspirada, sim. e essa é a palavra de Deus. Segundo subtópico, reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, Lucas capítulo 24, versículo 36 ao 40. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 21, Hebreus, capítulo 10, versículo 10, e também da alma e do espírito. Mateus, capítulo 26, versículo 38, e Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e versículo 17. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio da Calcedônia em 451. Exatamente. Não? Caiu por terra Eles vão esse ensino, derrubando isso aí, né? ou essa ramificação de um ensino falso, né? E a gente tem que continuar nessa crença de que Jesus era assim mesmo, né? Como homem, para que em nada fosse diferente de nós, né? Mas Só sem não pecado. era pecador. Exatamente, com esse poder de resgate, né? Que tinha de remir nossos pecados, né? E desde a concepção já foi uma concepção divina e não humana, por isso ele veio Virgem, sem pecado. Sem geração humana. Sim. A geração foi a única coisa que o humano fez, que ele já estava como humano, se fez carne, já era humano. Aí a Maria alimentou ele no seu ventre como humano, com arroz e feijão, as proteínas, né? Foi alimentado ali. E quando nasceu, foi mamar também, tudo nela, do mesmo jeito. Eles criaram ele como normal. Então a gente só tem que entender isso, mas não gerado de homem. Exatamente. Terceiro subtópico, monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo, Marcos capítulo 14, versículo 36. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Lucas capítulo 5, versículo 20 ao 22. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Já Aí é. sim, né? Que é exatamente a nossa, do mesmo Exatamente, jeito. já é a natureza defesa ali, mas a gente é controlado pela divina, isso por permissão nossa mesmo. A gente se permite a isso, a gente se entrega a isso, para que a natureza divina, esse lado divino, subsaia
A da humana, humana. que é né? inferior. Exatamente. Então, isso aqui é ser crente. Você não é dizer que você é bonzinho, a questão é você dar a direção. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. O apóstolo Paulo diz, porque um cobiça contra o outro, né? No versículo 17. Mas aí a gente dá toda a liberdade para o Espírito, busca isso da maneira bíblica, em oração, em leitura da Bíblia, toda a obediência e entrega, de maneira que se sobressai, controla a natureza pecaminosa da carne. É isso aí. Exatamente. Vamos... O tópico 3, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Primeiro subtópico, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Mateus capítulo 2, versículos 14 ao 15, Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitar as fábulas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Mateus capítulo 13, versículos 55 ao 57, Evangelho de João capítulo 7, versículo 15, versículo 27, versículo 41 e versículo 42. Muitas referências nos evangelhos para dar clareza desse personagem que existiu e que foi diferenciado de fato, por isso geram tantas controvérsias, porque o homem com a mente natural nunca irá compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Exatamente. E não vão compreender, porque isso só se compreende e só se discerne espiritualmente. Então, nós precisamos ter uma mente espiritual para discernir o que é espiritual. E não ficar buscando coisa que não está na Bíblia, né? Então a gente tem gente que ele fica procurando as coisas. Não está na Bíblia, ele fica dizendo que Deus fez isso, vai fazer isso, é assim. Se não está lá, não está. Então, para nós conhecer Jesus, nós conhecemos pela Bíblia. Não está na Bíblia, então não é ele. E o que tem na Bíblia é suficiente para despertar a crença do incrédulo. Nós Basta criar ele a imagem querer. de Jesus na nossa mente. É suficiente. O caráter, a moral, tudo. As escrituras são suficientes. Sim. Segundo subtópico, Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, Lucas capítulo 4, versículos 22 ao 24, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo Israel e não como estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Referência de Marcos, capítulo 6, versículo 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Eles conheciam bem ele lá. Né? Todos os vizinhos, os moradores de Nazaré. Não, isso aí é o carpinteiro ali, o filho de José. Então não tem dúvida de que Jesus vivia sempre ali, né? Vamos para a conclusão. Na conclusão, é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro
Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Exatamente. Lindo saber que esse foi o maior líder de toda a história, que esteve na Terra e ainda seus ensinos se perpetuam vivos na mente daqueles que conseguem ver essa verdade cristocêntrica. Se dissermos que estamos nele, também devemos andar como ele andou, diz o apóstolo João na primeira carta, capítulo 2, versículo 6, né? Se Jesus não fosse humano como nós, como é que nós ia andar como ele andou? Mas nós temos a possibilidade, ou seja, nós temos a oportunidade, nós temos à nossa disposição o Espírito de Deus, né? Toda a orientação para fazer como ele fez, né? Andar moralmente, espiritualmente, buscar. Agora, difícil, mas impossível não é não, porque ele disse exatamente, até a gente usa sempre a palavra, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você vence também. Não está assim não. Mas ele deu a entender isso mesmo. Eu venci o mundo, por que tu não vence? Porque tu não quer. É como que seja assim. Então, está aí a nossa disposição, né? Para nós enfrentar, né? Resistir. A palavra certa é essa, resistir. Que é aquela coisa que vem como oferta e você resiste, né? E sempre é assim, o pecado ele vem como oferta, como uma dádiva, uma coisa boa, né? E precisamos resistir porque não é lícito, né? Então é isso aí, então nós vamos aqui já para o nosso final do nosso programa, né? Que Deus abençoe sua vida grandemente, né? Espero que você tenha entendido aqui um pouco, como nós também estamos entendendo, e para nós crermos. Se você acreditar, ainda que seja numa palavra do Senhor Jesus Cristo, você é salvo por ela. É assim. Então entenda aí que a necessidade é de crer, né? Saber que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que o buscam, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus e amém. Amém.